Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma mensagem para a sua vida. Quero ir direto ao assunto. Marcos 2, 24. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo, e no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Nós podemos observar primeiramente nesse texto a fala dos fariseus. E os fariseus lhe disseram: Vês, porque fazem no sábado o que não é lícito? Os escribas e os fariseus, eles estavam tentando surpreender a Cristo. Logo a quem? A Cristo e os seus discípulos. Tentando coagir eles, tentando deixar eles constrangidos, falando do comportamento deles. Não vês o que eles fazem? O que os discípulos estavam fazendo? Colhendo espigas. Segundo a lei, Deuteronômio 23, 24, 25, as pessoas podiam entrar em qualquer herdade, propriedade e comer as espigas à vontade, para o seu sustento. Só não poderiam pegar a foice e, em abundância, colher e levar para os seus lares. Então, esta regra que os escribas estão tentando impor era uma regra humana, porque eles tinham criado 39 regras e tinham enxertado na lei, para tornar mais dificultoso ainda para o homem. Então, eles estão usando uma regra, porque a própria lei aprova o comportamento dos discípulos. E eles usando de uma regra humana que eles criaram para dificultar mais a vida do homem ainda, tentam ali surpreender logo quem? Cristo. Olha a resposta de Cristo. Mas ele disse-lhes: Nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Prestou atenção na resposta de Cristo? Nunca o que? Lestes. Então ele aniquilou os escribas com as escrituras. Ele detonou os escribas com as escrituras. Você quer viver livre de pessoas legalistas, de fariseus, de escribas que vivem espionando a sua vida? Seja um profundo conhecedor das escrituras. Jesus disse em Mateus 22, 29, Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Jesus disse em João 5,39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em Apocalipse 1,3 está relatado: bem-aventurado aquele que lê, e aquele que ouve as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Mas o que o povo faz hoje em dia? O que está relatado em Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. É o que está em Oséias 8,12. Ensinei para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Jesus detona então os escribas com as escrituras. Ele defende os seus discípulos com as escrituras. Veja só. No versículo 26, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Aqui eu prestei atenção, sabe em quê? No posicionamento do sacerdote Abiatar. Ele teve discernimento espiritual, que Davi e os seus homens, que Davi e os seus companheiros eram mais importantes do que qualquer regra cerimonial. Davi
e os seus companheiros eram mais importantes do que ritos mosaicos. Dá para você compreender a profundidade disso? Ele teve esse discernimento apurado, porque Davi não tinha como discernir, nem seus companheiros, estavam com fome. Já viu uma pessoa com fome, meu amigo, minha amiga? Certa vez eu fui almoçar com um amigo meu. Eu era feirante, na época eu não era nem cristão ainda, eu tô com 50 anos, eu tinha 23 anos. E o garçom chega na mesa, era um restaurante um pouco sofisticado. O garçom chega, começa a fazer aquela graça, charme para cortar carne, vai aqui, vai ali, faz uma onda. E a hora que ele percebeu, esse amigo meu, ele já estava bem distante, o garçom desse amigo meu. Aí esse amigo meu costumava dizer que quando ele estava com muita fome, dava tremedeira. E aí eu vi que esse meu amigo começou a ficar nervoso. Meu amigo falou assim: ei, garçom, vem me servir aqui, larga de mula. Mula é o linguajar dele. Aí todo mundo caiu na risada. Meu amigo, minha amiga, você já passou fome, já passou necessidade? Quando você está com fome, o que é servido na sua frente, o que é posto na sua frente, você come. Você não pergunta o que tem aqui, arroz, feijão, carne, ovo, não. Você não procura nem discernir isso aí. O que vem na tua frente, você joga pro estômago. Já vi pessoas com fome, a hora que é servido algo para ele esquecer dos talheres e pegar com a mão e colocar na boca, de fome. Quando você está com fome, você come arroz com cebola crua gostoso. Eu já comi. Quando você está com vontade de comer um doce, você está passando necessidade, não tem como, farinha com açúcar é uma delícia. Quando você está com fome, está passando necessidade, e não tem nem isso para comer dentro da sua casa, vai nos quintais dos vizinhos, frutas, é uma delícia. Quem está com fome, ele não consegue raciocinar. E o sacerdote Abiatar, ele percebeu que Davi e os seus homens não conseguiam raciocinar muitos dias sem comer. Então ele disse: come à vontade, meu filho, você e os seus homens. Vocês são vidas, vocês são almas. E vocês são mais importantes do que regras ministeriais, vamos dizer também. Do que regras sacrificiais, do que ritos mosaicos. Uma alma vale mais do que o mundo. E eles comeram do pão da proposição. Davi e os seus homens, ele estava com fome. Amigo e amiga, a Bíblia nos relata em Amós 7:11, eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão nem fome de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Eu vou aqui conjecturar. Será que dentro da casa de Deus, o sacerdote Abiatar simboliza o pastor, os pastores têm dado alimento às almas? Será que eles têm dado esta comida, que é a palavra? Porque as almas querem comida, querem palavra. Sabe o que está escrito em Colossenses 2:8? Ninguém vos faça presa sua, através de vãs sutilezas, filosofias, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Não seja presa dos homens. Não seja presa de filosofias. Não seja presa de tradições. Usufrua da graça de Deus. Davi estava com fome. O sacerdote Abiatar teve o discernimento apurado. Alma, vida é mais importante do que regras sacrificiais. Nós temos que compreender, nós temos que, com todo o nosso ímpeto, compreender que as almas estão com fome. Que nós não podemos deixar que as almas morram de fome. Os pães da proposição nunca foram tão consagrados, tão santos, tão puros, como nesse dia em que eles serviram para alimentar Davi e os seus homens. Os pães da proposição nunca foram tão separados, tão consagrados, como nesse dia em que eles foram usados para alimentar almas famintas, vidas que estavam desesperadas. Quem sabe Davi com seus homens estavam como este amigo que eu acabei de dar o testemunho. Esse amigo meu dizia que quando estava com muita fome tremia, estavam tremendo de fome. Quantos dias sem comer? E eu também presto atenção que Jesus usa 3 subterfúgios para defender os seus discípulos, que está lá em Mateus 12. O que Davi fez?
Está aqui nesse texto também. O que Davi fez? Ele entrou no templo, ele estava tão desesperado que ele não teve como tempo para meditar ou não teve como meditar. Não, isso aqui é sagrado, isso aqui é puro, eu não posso tocar. Não, a fome era arrebatadora. A fome dele era insaciável, que ele não teve o discernimento para fazer isso. Ele foi, tomou posse e comeu. Então o que Davi fez? Ele entrou no templo, comeu o pão sagrado que era do sacerdote. Que é mais importante, a vida ou o sacrifício? Ele usa também o que os sacerdotes fizeram, está lá em Mateus 12. O que os sacerdotes fizeram? Está escrito lá em Mateus 12. Não sabe então que os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? E ele usa também o que Oséias disse, porque misericórdia eu quero e não sacrifício. Dá para entender isso? Olha o que Jesus usou. 3 coisas, 3 subterfúgios para defender os discípulos. O que Davi fez, o que os sacerdotes fizeram e o que o profeta Oséias disse. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Que você compreenda esta mensagem, que essa mensagem ela venha fazer guarida no seu coração. Os escribas estavam tentando surpreender a Cristo com uma regra. Nem era o mandamento da lei, com uma regra das 39 regras que eles inventaram e colocaram na lei. Eles estavam tentando dizer para Cristo: está vendo o comportamento dos seus discípulos? O Senhor não discipula eles, o Senhor não instrui eles, o Senhor não capacita eles, o Senhor não dá lições de vida a eles. Olha o que eles estão fazendo. Se Cristo não fosse profundo conhecedor das Escrituras, ele ia ser derrotado pelo legalismo. Ele ia ser derrotado pelos escribas, pelos fariseus. Se você não for conhecedor profundo das Escrituras, você vai ser presa deles, como eu acabei de narrar, Colossenses 2:8. Você não vai usufruir da graça de Deus. A graça de Deus torna você uma pessoa livre, não livre para pecar, da ocasião à carne. Porque Romanos 8:8 está relatado que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu estou dizendo que se você usufruir da graça de Deus, você vai ser livre. Livre não para pecar, mas ter a liberdade de Cristo. Viver a vida, uma vida abundante que Cristo deixou para nós. Viver o propósito de Deus, o plano de Deus, o desígnio de Deus. Ver as promessas de Deus se realizar na sua vida. Dá para você compreender isso? Que essa mensagem venha fazer então guarida no seu coração, no meu coração. Será que nós estamos alimentando as almas que entram no templo, estão com fome? Existem almas entrando nos templos, existem almas com fome, mas elas não querem ficar presas em filosofias, em tradições, em costumes, em dogmas. Elas precisam da palavra para sobreviver. É preciso passar por cima de regras cerimoniais e atentar para as almas que estão com fome da palavra. As almas precisam ser sustentadas e existem ministérios que estão com as suas prateleiras vazias. Não tem alimento, só tem oba-oba. Dá para compreender? Só tem o emocionalismo da alma. É só profecia e revelação para mexer com o sentimento da pessoa. Mas o que sustenta uma igreja é a palavra. Amém? Que você medite nisso. Deus tem um propósito na sua vida.